Ele chama por Homer, contando que está precisando da ajuda dele. Homer se aproxima debilitado. Ozan questiona o que aconteceu, e Homer pede que feche a porta. Homer diz estar bem e se senta. Celebi diz que estava bastante ocupado. Kenan conta que tudo desmoronou de uma noite para outra. Celebi o culpa por isso. Skender diz que não tem nada a ver com isso. Celebi diz que é tudo culpa das coisas que Ruia está fazendo após o incêndio, relembrando todos os atos que ela cometeu. Ele também diz que protegeu Kenan, mas recebeu acusações malucas da parte de Ruia. Ele exige que mantenha ela longe de Semri, Ozan e Homer. Kenan diz que ela não escuta, mas ele afirma que deve tomar uma atitude. Semri conta que está com todos os documentos e com o relatório. Ruia atende a ligação de seu pai e conta que ficou com Semri e que depois conversarão. Semri diz que não há necessidade de trancar a porta. Ela passa pelo beco, fecha o portão, entra no carro e partem. Tomris vai até o quarto do neto e percebe que ele não está lá. Ela o procura no armário e percebe que ele não está ali. Ele está dormindo ao lado de Sisek, que o acaricia. Tomris percebe que a porta está trancada, e Atlas acorda. Sisek diz que está tudo bem por ser a avó dele e se levanta para abrir a porta. Ela destranca, e a médica entra para falar com seu neto. Ela conta que ficou bastante assustada por não vê-lo em seu quarto e pede que se cuide, pois o café da manhã está pronto. Ele se cobre novamente, e ela conta que o pai dele não está em casa. Eles saem para tomar o café. Sisek confirma que ele dormiu com ela. Tomris diz que ela parece cansada, e Sisek diz que não consegue dormir sem comprimidos desde aquele dia, por causa de Skender. Também diz que esconde os espelhos e afirma que ele não sente remorso nem culpa. Diz ainda que isso não ficará bem e mostra o que Skender lhe mandou. Ela afirma ser mentira da parte dele. Tomris questiona o porquê de ele estar se desculpando, pois não sabe que ela é Sisek. Elas ficam pensativas. Ozan trata Homer, e ele conta que não pôde fazer nada e que não poderão ir à polícia, pois não haverá solução. Ele alega que resolverá tudo sozinho e agradece os cuidados. Ozan pede que conte o que está planejando, mas Homer afirma que acabará com toda a família de Skender e ninguém o impedirá. Também diz não se importar, pois não há nada a perder. Ozan questiona se está falando sério, e ele confirma. Homer relembra tudo o que aconteceu com ele em 2 semanas por aceitar servir na cisterna, afirmando ser uma injustiça tremenda e que não ficará quieto. Ozan diz entendê-lo bem e pede que pense com calma, pois farão tudo o que for possível. Ele afirma que jamais o deixará sozinho. Homer diz que irão investigar. Kenan entra na loja e chama por Homer. Ruia entrega os documentos a Semri, e ela afirma que está apenas começando e que não acabará tão fácil. Ali liga para Ruia e relembra que iriam à casa de Simal, alegando que poderão se encontrar lá. Ruia diz que irá em casa primeiro e que irão juntos. Ali revê o desenho de Atlas. Ruia conta que levará Ali para trabalhar na casa de Tomris. Semri apoia a decisão da prima. Ruia entrega um celular para a prima, e ela agradece de coração, afirmando que pagará. Ela diz que irá caminhando para espairecer. Kenan deseja que ele melhore, e Homer pede que vá direto ao assunto. Kenan agradece por ter salvo a vida de Ruia e o chama de corajoso. Ozan vê tudo. O pai continua dizendo que a filha o vê como um herói, mas Homer deixa claro que o que ela tiver de falar, dirá na cara dele. Também diz que não é um incendiário. Kenan questiona se ele conseguirá manter Ruia com as condições financeiras atuais e afirma que ele já sabe a verdade e que não conseguirá mantê-la presa, pois não manterá o padrão de vida dela. Ele insiste para que desistam dessa relação e pede que ele se olhe no espelho, pois está todo machucado e deve ser realista. Também questiona o que mais pode fazer para viver e pede que pense bem nisso. Ele se retira, e Ozan volta questionando o que ele queria. Homer diz que isso não importa, pois tem coisas a fazer, e pede que resolvam logo. Sisek permite a entrada de Tomris e agradece pela comida. Ela afirma não estar com vontade de comer, e a médica diz que elas precisam conversar, pois ficou preocupada com o que ela falou sobre Skender e quer realizar o desejo dela de que todos paguem pelo que fizeram. Ruia e Ali chegam. Ali diz que pode ir junto se quiser, mas Ruia diz ser melhor entrar primeiro, e assim faz. A empregada avisa a chegada, e Tomris diz que já irá atendê-la. Sisek fica nervosa e coloca a máscara. Ela sai do local onde está. A testemunha pega mais chá a pedido de sua mãe.
Homer conta que aconteceu um acidente, e ela afirma que ficou bastante triste, pois, se não fosse por ele, as crianças ficariam sozinhas no mundo, já que ele salvou a mãe delas. Ele relembra como a salvou. Homer diz ser grato ao depoimento dela. Ozan diz que a história não acabou, e Homer pede ajuda. Sultan diz que deve a vida a ele e questiona o que pode fazer. Ela também diz que não viu quem os trancou na noite do incêndio e pede que não perguntem, pois não sabe de nada. Ozan questiona se ela foi ameaçada ou se foi paga para ficar calada. Ela diz que só pegou o dinheiro por causa de seus filhos. Homer questiona quem a pagou, e a mãe afirma que foi Selim. Eles agradecem a ajuda, se despedem e se retiram. Ruia conta que veio pedir um favor além de ver-se mal. Tomris pede que encerre a visita, pois está muito atarefada. Sisek escuta tudo. Ruia conta o estado de Ali e diz que, por isso, veio pedir sua ajuda para contratá-lo. Tomris diz que não será possível por causa do estado de Simal e pede que não insista. Ruia lembra que Homer salvou a vida de Atlas. A empregada leva chá para Ali. Sisek fica feliz ao escutar a voz dele e sai para fora para vê-lo. Ela o vê. A empregada lhe deseja boa sorte e se retira. Ali vê Sisek e a cumprimenta com a cabeça. Ela se retira e o observa de longe. Bulent chega e a vê. Ele se aproxima. Tomris diz que pode lhe dar um apoio financeiro, mas Ruia diz que ele não precisa de misericórdia, mas sim de um motivo para recomeçar. Tomris diz que Ali não é o lugar certo para ele. Bulent escuta ela dizer que Ali é seu e não entende nada. Ela se assusta ao vê-lo, e ele diz que viu tudo e jamais esperou que ela o traísse com o motorista. Ela exige que a solte, ameaçando gritar. Ele a solta, e ela entra na casa. Bulent se irrita e se questiona se Ali foi o culpado de tudo. Ruia cumprimenta-se mal. Sisek pede que não volte nunca mais e diz que ninguém pode entendê-la, subindo para seu quarto. Ruia diz que Homer não foi o responsável pelo incêndio e que foi Skender quem inventou tudo. Tomris diz que ligará quando estiver melhor e se despede. Ruia desdenha de Bulent. Ali conta que está procurando um emprego para Bulent. Semri caminha e chega até a porta de casa. Os seguranças a cumprimentam e avisam a Adnan que ela está ali. Ela está determinada. Gunis observa o desenho que ela e sua mãe fizeram. Celebi se aproxima e questiona o porquê de ela não estar falando e percebe que não comeu nada. Ela diz que não está com fome. Ele conta que mandou Fátima fazer um bolo bem gostoso e que, às vezes, as regras podem ser quebradas. Ela concorda e aceita comer o almoço. Adnan chama, alegando terem uma visita. Celebi diz à filha que logo voltará. Os portões se abrem. Os seguranças se retiram. Celebi diz que ela se rendeu muito rápido e questiona onde estão os amigos dela. Ela questiona como está Gunis. Ele diz que a menina acha que ela a abandonou, e sempre questiona como pode fazer isso. Celebi diz que ela é igual à mãe. Semri diz que se divorciará e mostra o papel em suas mãos, alegando que se livrará dele. Ela confirma que confia em Ruia, Ozan e Homer e afirma que não é mais prisioneira. Ela diz que vê um covarde quando olha para ele. Celebi questiona quanto tempo seria necessário para destruir a vida deles, e sempre pede para ver Gunis pelo menos por 10 minutos. Ele afirma que ela morrerá sem ver o rosto da filha, pois é uma adúltera, e diz que fará a menina odiá-la, assim como odeia a mãe. Semri relembra uma memória de infância e diz que não o matará. Celebi diz que será muito pior, pois a tirará do coração da filha. Semri diz que verá Gunis, mas ele afirma que o processo que ela abriu não tem validade, pois ela não tem sanidade mental. Os portões se fecham, e ele parte. Semri fica desolada e questiona se é verdade. Ela fica desacreditada. Celebi afirma que o prazo de Kenan deve ser encerrado amanhã. Semri segue caminhando e liga para Ruia, questionando se o processo será rejeitado. Ruia diz que provarão que ela não está louca e lhe mandam um endereço para se encontrarem. A médica diz que ela deve manter a calma e explica que, após alguns meses, o tribunal abrirá a primeira audiência, afirmando que será uma causa difícil. Ruia diz que este é o processo legal. Semri pede que abreviem esse processo e diz que seu marido tem problemas mentais e que não pode permitir que a filha fique tanto tempo com ele. Ela explica que primeiro terá de provar algumas coisas enquanto reúne provas contra o marido, alegando que todos deixam rastros. Ruia diz que precisam fazer algo para provar que ela é mentalmente sã.
Semri deixa claro que não desistirá. Ela afirma que conversarão sobre tudo, e assim fazem tudo para provar que ela está mentalmente saudável. Todo o procedimento é feito. Ruia a acompanha em tudo. Sisek está à beira da piscina, e questiona para onde ali vai, e Tomris conta que Ruia não disse nada. Ela pergunta se irão para a casa onde morariam após se casar e diz que nunca viu a casa. Tomris diz que ela terá uma novamente e pede que coloque a máscara, pois Bulent está vindo. Ele comemora por estarem ali e abençoa todos, debochando. Tomris pede que pare com isso. Bulent conta que contratou um motorista e chama Ali. Sisek fica surpresa e se segura em Tomris. O motorista se aproxima. Sisek o observa. Bulent diz que ela já deve conhecê-lo. Sisek fica desesperada. Tomris o olha friamente. Bulent apresenta o novo motorista e deseja o melhor para sua família. Sisek desmaia. Bulent diz que não irá ajudá-la e manda que Ali a ajude. Ele a põe no colo e a leva. Tomris os acompanha. Bulent o segue. Semri diz que está bem. Os quatro se encontram novamente. Elas questionam o que houve. Ozan conta que foi Iskender. Rui aconselha que vão à polícia, mas Omer diz que não adianta nada. Semri diz que Celebi o protege de qualquer maneira. Omer conta que Iskender pode ter incendiado a cisterna. Semri fica chocada. Omer relembra a conversa que teve com Kenan. Ruia se aproxima e questiona se precisa de ajuda. Ele diz não precisar, mas ela afirma saber que ele precisa. Ele se afasta e serve o chá. Semri e Ozan agradecem. Ruia não entende nada. Omer diz que já tem o nome do menino de recados, mas Ruia diz que não dará certo. Eles questionam o porquê. Ruia diz que o depoimento será coagido e, então, rejeitado. Celebi diz que essa guerra é gigante. Ozan diz que os dois são criminosos, e Omer concorda. Semri diz que eles nunca são punidos. Omer diz que agora será diferente. Semri diz que devem trabalhar em conjunto para que hajam com sabedoria. Ozan garante que dará certo, e os quatro brindam. Ali põe Sisek na cama. Tomris diz que cuidará dela, e Ali deseja melhoras, retirando-se. Ela questiona o porquê de contratá-lo, e Bulent diz que ele será seu motorista e mostra o carro que comprou. Também diz que, se for para devolver o carro, levará sua esposa e seu filho de casa. Tomris pede que mande Ali embora, pois não quer ninguém vendo sua filha nesse estado. Bulent diz que manterá o motorista. Ela diz que ele pode fazer o que quiser. Ali revê o desenho e o guarda. Bulent avisa que a empregada mostrará o quarto dele, e Ali agradece. Omer fecha a loja e questiona o que Ruia quer. Ela questiona o porquê de ele estar agindo assim e afirma que algo aconteceu. Ele desconversa, mas ela insiste. Ela diz conhecer a atitude dele quando está com raiva e se irrita com isso. Omer diz que ela está sendo injusta, mas ela pede que haja como o homem que conhece. Ele diz que ela não deve se acostumar e pede que o deixe em paz. Ela questiona o que teria acontecido. Ele afirma que tudo está desagradável para ela por não ser da sua laia, afirmando que poderá se tornar um bandido, pois faz tudo o que seu coração manda. Também diz que precisa se proteger dela e se retira. Ruia entristece e espera que ele se arrependa. Omer para de caminhar, e Ruia se enche de esperança. Ele se vira e volta ao normal. Eles se aproximam. Ela questiona quem a protegerá dele e afirma que não irá a lugar nenhum. Ele a chama de louca, e riem. Ela diz que não precisam de proteção, mas sim de acreditar, e se retira. Ela vira e sorri para ele, indo embora. Ele segue seu caminho. Selim assiste a TV e escuta a porta bater. Ele olha pela janela. Ozan diz ser do fornecedor de gás e consegue adentrar a casa. Omer e Ozan o cercam. Eles o põem numa cadeira, e Omer lhe joga gasolina. Selim diz que não era sua intenção e conta que Iskender não sabia de nada, afirmando que queria escolher os funcionários cuidadosamente, pois não queria ter nenhum problema.
Homer acende o isqueiro e ameaça queimá-lo vivo, assim como as pessoas da cisterna. Selim se rende. Sisseca acorda. Ela vê o prendedor de gravata de Ali e relembra como o conheceu. Sisseca sai do quarto, mas Tomris a impede, mandando-a voltar, pois não pode ficar frente a frente com o motorista, nem mesmo com a máscara. Também diz que rapidamente o caso de sua filha estará encerrado e afirma que Bulent está desconfiado e que não podem cometer erros. Tomris lhe dá um remédio para dormir e afirma que ela não sairá do quarto até Ali ir embora. Ela se retira e a tranca. Ela retira a chave da porta e sai. Sisseca fica pensativa. Homer pede que agilizem. Ozan o leva. Selim afirma que o matarão, mas Homer pede que adiante tudo. Selim diz que morrerá, e Homer atende o celular. Selim quebra a garrafa na cabeça dele e percebe que está sangrando. Selim corre e consegue escapar. Ozan buzina para ele e afirma que foi esse o carro que conseguiu. Semri mostra a localização das reuniões secretas, pois Celebi sabia que ninguém acreditaria nela. Esquender olha a foto de Sisseca e relembra o dia do funeral, quando chegou ao cemitério, desceu do carro e foi até o túmulo dela. Ele relembra que viu Tomris lá e ficou absolutamente surpreso. Ele encontrou a foto de Sisseca debaixo de um galho e a amassou. Ele recebe uma ligação de Selim e fica sabendo que Homer e Ozan já sabem que ele pagou para que as testemunhas ficassem em silêncio. Esquender diz precisar de ajuda e conta tudo para Celebi. Semri pede que acelerem. Ozan garante que estão indo rápido e pede que fique calma. Também questiona o que fez na cabeça. Ruia sugere que vão ao hospital. Homer diz estar bem. Selim diz que não revelou nada. Homer ouve tudo, pois pôs um gravador no casaco do maldito. Ozan diz que Selim escreverá sobre eles na prisão e tira fotos dos três. Selim se retira a mando de Celebi. Esquender pede que ele faça algo, mas Celebi afirma que eles são intocáveis. Ozan tira mais fotos de Selim. Eles saem da casa. Ozan continua tirando fotos. Eles partem. Ele confirma que conseguiram a parte mais difícil. Semri diz que não irão desistir até Celebi acabar na prisão. O editor analisa tudo e afirma que essa notícia deve ser publicada, mas farão todo o possível para mantê-lo calado. Ozan relembra que o jornalista não deve se calar e conta que morreram 21 pessoas na cisterna. O telefone interrompe, mas ele continua falando após recusar a ligação. Ozan diz que tudo isso é uma atitude correta e pede que pense bem na matéria para que a verdade venha à tona. Também diz querer que cada vez mais pessoas saibam a verdade e questiona se publicará a notícia. Ele afirma que o fará afundar junto consigo. Ozan agradece. Homer caminha pela delegacia. Ele bate à porta do comissário, e Tainer permite que ele entre. Homer entrega as provas ao comissário, afirmando que mostrará quem incendiou a cisterna. O comissário fica surpreso. Sisseca observa Ali e se esconde para que ele não a veja. Ela o olha novamente. Ele abre a porta para Bulent, e eles saem. Sisseca sai dali e desce as escadas. Ela abre uma porta, mas retorna. Ela abre outra porta e encontra o quarto dele, vendo uma de suas peças de roupa. Ela se emociona e começa a chorar. Ela vê a foto dos dois juntos no porta-retrato e a beija. Ela encontra o desenho que Atlas fez para Simal. Ali retorna e a chama por Simal. Ela fica sem reação. Tomris vê as notícias e vê a matéria de Ozan sobre a família Kayabeli. A polícia chega à casa de Celebi. Os seguranças permitem a entrada das viaturas. Celebi lê a matéria e fica irritadíssimo. Esquender mostra as notícias, e Celebi questiona como isso é possível. Adnan avisa que a polícia está ali. Eles partem. Ruia chega em casa e percebe que alguns bens estão sendo confiscados. Iogon conta que estão levando tudo e questiona onde está Kenan. Ruia sobe correndo. Kenan está com uma arma e a recarrega. Ele a leva à própria cabeça. Ele está prestes a atirar. Ruia chega no exato momento e grita pelo pai. Ulya questiona o que está acontecendo, e Celebi pede que tenha calma.
O comissário diz que há uma acusação de que sejam os incendiários e exige que entrem na viatura. Celebi e Iskender ficam sem reação. Ulya fica surpresa. Eles entram na viatura, mas, antes, Celebi vê Semri no portão. Ela debocha da situação atual dele. Ele se sente vulnerável. Iskender questiona o que acontecerá. Celebi diz que todos sofrerão sua ira, um por um. As viaturas partem. Julga fica chocada. Semri continua observando tudo. O marido passa por ela, e ela continua debochando. Ela sorri de felicidade e alívio.